Olá, começa agora o programa Espaço Aberto. Imagens gravadas com celulares e divulgadas na internet comprovam que agressões físicas entre estudantes estão mais comuns do que nunca dentro e fora das escolas, que deviam ser um espaço de proteção e não de violência. Para tratar sobre essa questão, o programa Espaço Aberto de hoje vai ouvir o Dr. Yuri Vitor Capelato. Ele que é psicoterapeuta, especializado em crianças, adolescentes e adultos e mestre em ciências médicas pela Unicamp. Também vamos conversar com Tânia Ximenes, que é supervisora de ensino, pedagoga e mestre em educação e que hoje trabalha com a Violar, um grupo de estudos sobre a violência na Unicamp. Antes desta conversa, vamos assistir a uma matéria que apresenta os detalhes desta realidade. Vamos ver. A violência, infelizmente, já faz parte do cotidiano das escolas brasileiras. Os dados mais recentes, divulgados pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, são claros sobre isso. De acordo com um levantamento feito no ano passado, quase 60% dos alunos consideram sua própria escola violenta. Entre os professores, essa percepção é ainda maior. 7 em cada 10 professores têm a mesma opinião. A pesquisa da APOESP mostra ainda que 84% dos professores e 77% dos alunos disseram ter tomado conhecimento de casos de violência recentes em suas escolas. Já aconteceu, sim, né? Tanto com meninos como com meninas também. Desavença e na medida que existe essa desavença, eles acabam partindo para uma agressão. Mas nos últimos anos, o fenômeno de agressões físicas entre meninas, muitas delas ocorridas nas salas de aula ou nas dependências das escolas, tem preocupado cada vez mais pais, educadores e até mesmo órgãos de segurança. Não existem números oficiais sobre essas brigas, mas um levantamento feito na cidade de Vitória do Espírito Santo indica que cerca de 65% das ocorrências têm as meninas como protagonistas. Eu acho que a orientação vem de casa, né? Eu acredito que isso é fundamental. E também na sala de aula dá para a professora estar policiando isso daí, orientando mais, né? Que a gente que é pai, a gente dá orientação para se comportar dentro da escola, mas acho que deve ter uma pessoa, ter gente para cuidar disso aí também, não ficar jogado como a gente vê, a gente vem deixar a criança na escola e fica mais preocupado que a criança está em casa, né? Uma breve pesquisa na internet pode dar a dimensão do problema. São inúmeros vídeos publicados no YouTube, por exemplo, que mostram a barbárie em que estão se transformando as salas de aula no Brasil. Muitas vezes são agressões covardes de grupos contra apenas uma garota, mas em todos os casos, os episódios de violência são acompanhados com entusiasmo pelos colegas e quase sempre registrados por meio de telefone celular. Doutor Yuri, a gente assistiu então a esse vídeo que mostra as brigas entre os adolescentes, especialmente entre as meninas. Como explicar esse comportamento hoje? Infelizmente, esse é um comportamento que está sendo cada vez mais comum. A gente vê, acho que não só na nossa região, como no país todo, e inclusive em outros países. A gente vê hoje uma sociedade que não trabalha mais a questão dos sentimentos de desprazer, de desconforto, e é uma sociedade que prega o tempo todo o prazer imediato. E a gente busca prazer o tempo todo no momento que você quer. Você não tem mais a questão da espera pelo prazer, você não tem mais a questão de desenvolver um desejo por algo e ter que batalhar para conquistar esse desejo. Então eu quero ver um filme, clico na internet e vejo na hora. Eu quero algo, vejo na hora. O que acontece? Como a gente nunca consegue ter todos esses desejos, o sentimento de angústia e frustração que surge é tão forte que a gente vê hoje crianças, muitos adolescentes, como a gente vê essa questão das violências, a gente vê até em adultos também, em jogos de futebol e tudo mais, não saberem lidar com esse sentimento de frustração, de raiva, e acabam indo tanto para compulsões, como abusos de álcool, de drogas, como também para violência, seja contra si. Então a gente tem inúmeros casos hoje de adolescentes que se cortam, se mutilam, e um número alto de suicídio que nós temos no nosso país, há mais de 30 a 45 suicídios por dia de crianças e adolescentes no nosso país, como também vemos a agressão ao outro. E aí é onde a gente entra no tópico de hoje. Pessoas que não suportam ter esse desprazer de alguém ter algo a mais, ter uma beleza ou ter algum objeto que você desejaria para você,
e como eu não sei lidar com esse desprazer, eu agrido o outro. E isso está, infelizmente, se tornando muito constante, muito presente em todas as nossas escolas. E a gente vê também uma realidade dentro da escola hoje, onde o professor não está sendo orientado e não tem nenhum material para saber lidar com isso. Eu acho que nisso entra essa grande vantagem de se criar grupos de discussão para orientar professores como que lidar com um grupo de jovens onde eles desenvolvem essa agressividade. Quem não está no meio da agressividade está numa morbidez de sentir prazer em assistir e filmar essa agressividade em si. E como que o professor vai poder lidar com isso? Como que o professor vai poder colocar a sua autoridade, que hoje eu acredito que foi tirada, a autoridade do professor na sala de aula, porque as pessoas confundiram autoridade com autoritarismo. E autoritarismo é quando eu me imponho sem permitir que o outro pense diferente. A autoridade é quando eu coloco o meu desejo. Essa é a minha sala, são as minhas regras. Vocês podem concordar ou não e a gente conversa. Mas a sala continua sendo minha, é o meu horário de aula e é assim que eu trabalho. E aí você vê o respeito por uma autoridade, onde eu posso pensar diferente, não concordo, mas eu respeito porque é o professor. E esse respeito pelas autoridades, a gente vê nas escolas dos professores, mas a gente vê na rua pela polícia, por qualquer figura de autoridade que a gente tem. Hoje ninguém tem o respeito. Eu posso discordar, mas continuo respeitando a pessoa. E hoje não existe. Se eu discordo, eu preciso agredir. E eu acho que é isso que a gente tem que repensar na sociedade, e se a gente for pensar na escola em si, resgatar o papel de autoridade do professor, como que ele pode se colocar como isso, e a gente como poder colocar entre os adolescentes esse respeito por esse professor. Agora, Tânia, quando a gente foi produzir esse VT, eu conversei com alguns pais na porta da escola, e muitos deles disseram, a gente dá educação para o filho, orienta que ele não pode lidar de forma violenta e espera que ele vá se comportar na escola. Mas a gente sabe que não tem acontecido. Como o professor pode lidar com essa situação? Qual é a atual situação do professor? Qual é o papel dele no meio dessa briga entre os adolescentes na sala de aula? Na verdade, a gente não pode analisar o fato da briga em si. Primeiro que tem todo um desdobramento, né, de que culminou naquele ato. Então, acho que o primeiro movimento é o movimento de escuta, né, dos professores, dos adultos que estão na escola, os educadores, os gestores, que é de compreender como aquilo chegou naquele ponto. Acho que é a primeira coisa. E um trabalho que seja preventivo, eu imagino, que é de você ter uma escola que tenha um ambiente educativo favorável, que parta da conversa, do diálogo, da negociação, da escuta mesmo, né? De ouvir esse adolescente, que ele traga os anseios dele e a gente pensar que esses meninos que estão lá, eles não estão soltos, né? Eles vêm de uma sociedade, de um contexto historicamente construído e que a escola não está apartada dessa sociedade. Então, tudo que a gente vive e presencia nessa sociedade que o Yuri já apontou, vai se refletir dentro da escola. Então, um fato isolado desse, ele não vai servir para a gente pensar a escola como um todo. Então, qual é o papel, imagino, do professor? Primeiro que ele tem que ser o mediador desses conflitos, porque ele é o educador naquela situação. Então, é ele que vai fazer esse papel de mediar esse conflito. Mas a escola precisa ser um ambiente em que o aluno sinta que é um espaço dele também. E que a escola, como o Yuri está colocando, tem alguém ali, o educador, que é autoridade, que tem que ser respeitada, mas não pela imposição da regra, mas uma regra que seja construída coletivamente, em espaços de discussão, de participação, numa gestão democrática. Uma escola que ouça os seus alunos, que ouça os seus professores e a sua comunidade, em espaços coletivos. Agora, Tânia, a gente sabe que nunca a escola abriu tanto espaço para o diálogo com os jovens, os adolescentes, as crianças, como tem sido ultimamente. No período anterior, as crianças simplesmente iam até a escola, sentavam, estudavam, iam embora, e hoje existem palestras, trabalhos, N circunstâncias que envolvem os jovens e os seus conflitos, as suas discussões. E mesmo em meio a tanta abertura, ainda os casos de violência têm aumentado. Porque talvez tenha sido um espaço de abertura do ponto de vista do gestor e não do ponto de vista do adolescente, né? O que precisaria, eu imagino, seja um trabalho de construção mútua,
em que os interesses e o objetivo da escola seja posto, mas que seja também do ponto de vista do aluno. E que não simplesmente o fato de eu trazer uma palestra ou que eu tenha espaços que são instituídos pela força da lei, que são os conselhos de escola, por exemplo, sejam espaços realmente de participação. Porque nem sempre o fato de do aluno poder falar, conversar, e uma escola que tenha mais liberdade, vamos dizer assim, do ir e vir, de se expor, de se colocar, possa de fato estar sendo uma escola mais democrática. Porque às vezes isso, se você for pegar na raiz do problema, nem sempre esses alunos estão realmente sendo ouvidos. Porque eles falam, mas o que como eles se colocam, eles não estão tendo retorno. Então essa é como o Yuri estava falando, né? Então você coloca a regra e ele só há o diálogo à medida que o aluno faz aquilo que o professor impôs. Então essa troca nem sempre está acontecendo mesmo, porque ela, repito, é de ordem coletiva. Então, se a gente não tiver uma proposta de organização que passe pela comunidade, pela gestão, pelos funcionários, e que isso seja, de fato, um projeto pedagógico construído de forma coletiva, com participação de todos, esse aluno não vai sentir aquela escola como dele, como sendo um espaço que tem que ser cuidado, preservado, e que dali ele sente que vai ter frutos para o futuro, e aquilo que o Yuri coloca, né, de não tão imediatistas e uma projeção mais a longo prazo. Então tudo isso tem que ser trabalhado e desde os anos iniciais, né, para a gente não esperar estourar lá no ensino médio, né. Então é um trabalho contínuo, formativo, né, que tenha que abranger a todos os envolvidos e numa constante, né. Doutor, a gente destacou no começo da matéria e aqui na nossa discussão que, apesar da briga ser entre adolescentes, a maior parte dos casos são entre meninas. Existem dados que comprovam que, de fato, as meninas estão se destacando na questão da violência, na questão do álcool. Existem dados hoje atuais? Sim, eu tenho alguns dados que o IBGE, inclusive, trouxe numa pesquisa que eles lançaram em 2012, chamada PENSE, em que eles demonstraram, por exemplo, avaliando apenas alunos de 9º ano do ensino fundamental do Brasil todo. Então pegaram amostras do país todo de escolas públicas e particulares, e é de 13 a 15 anos. E eles comprovaram que tinham mais meninas do que meninos, com maior abuso de álcool. E em termos de uso de drogas, não houve tanta diferença entre meninos e meninas, mas também não houve diferença entre escolas públicas e particulares. Então a gente vê que essa situação que a gente está sendo colocada não é por questão social apenas, não é por uma questão de pobreza ou não, porque isso está acontecendo em qualquer nível, de classe A+, aquela classe mais favorecida, a pior classe, a classe Z, menos. As questões estão sendo as mesmas. Por isso que ela coloca muito bem, a doutora coloca muito bem, que é uma questão de ordem coletiva. E eu acho que essa escuta que está faltando é isso. Tem muito diálogo com filhos, com adolescentes, então seja com alunos ou com filhos, só que o diálogo sempre é o adulto se colocando. Olha, eu acho isso. E ninguém escuta o que o outro pensa em relação a isso, qual o sentimento. Então uma escola tem que ter regras? Tem que ter regras. E o que os alunos pensam sobre isso? Qual é o sentimento? Permitir que eles falem do sentimento. Acontecem situações no nosso país de um adolescente que vai na escola depois de ter matado os pais, os avós, e depois volta para casa e se mata. Eu digo que no dia seguinte a um evento desse, não se dá aula. A gente senta e fala, gente, vocês ficaram sabendo o que aconteceu, vamos conversar? Porque eles vão vir com uma carga emocional tão grande que se eu quiser me forçar a dar um assunto de aula, eu vou perder 40 minutos pedindo para a sala ficar em silêncio, e eles vão começar a ficar agressivos porque eles estão pedindo, vamos conversar de algo muito mais importante. Você vê situações de violência assim, você vê situações de explodirem escolas nos Estados Unidos. É hora de a gente sentar e falar, vamos conversar, o que vocês acharam? Porque se a gente não conversa disso, o adolescente começa a agredir. E essa agressão é uma forma de pedir ajuda. Você vê que eles não se escondem da agressão. Eles aparecem nos filmes. Pichadores assinam para saberem, ó, fui eu. Para ver assim, alguém vem atrás de mim e cuida, porque eu tô mal. Então você vê que eles pedem cuidados. Lógico que o pedido deles é através da agressão. E a gente precisa de alguém que fale, ó, eu sei que você tá mal, pode reclamar, pode xingar, mas vamos conversar. E esse conversar é a escuta. Então eu coloco a regra, não pode bater, mas eu quero entender o que está acontecendo. E zíper na boca. E geralmente o que acontece é o contrário, o adulto fala por 2 horas para depois tentar escutar um adolescente.
E aí quando vai ver, eles já não querem mais falar. Mas o senhor acha que os adolescentes hoje estão definitivamente dispostos a um diálogo? Porque a gente vê uma falta de interesse geral da maioria dos adolescentes pela escola e, por consequência, os pais acabam desinteressados. Se já existe esse desinteresse para o estudo, como que a gente vai conseguir atrair um coletivo para discutir questões como violência? O desinteresse pelo estudo é uma coisa que a gente menos coloca. Todo mundo que estuda, quanto mais você estuda e mais você ganha profissão, mais você reclama que não ganha o suficiente. E a gente destaca na mídia, destaca na nossa sociedade, aqueles que menos tiveram estudo e estão ganhando muito. Então eu acho que a gente precisa resgatar a questão do prazer do trabalho. E o que eu vejo hoje são adultos sempre reclamando para os filhos, professores reclamando que estão insatisfeitos com o seu trabalho. E como que eles vão sentir prazer? Se os adultos não são modelos de prazer no que fazem, se um professor não tem prazer em dar aula, se um pai chega em casa reclamando apenas, só reclamando do trabalho, não mostra um prazer no que ele faz, como que uma criança vai poder sentir prazer se ele vê o jogador sentindo prazer, ele vê um MC do funk sentindo prazer e que não precisa estudar para isso? Então eu acho que falta a gente resgatar um pouco isso. Estão abertos a diálogos? Estão. Essa agressividade deles é o jeito deles falarem, alguém vem e cuida de mim. O problema é que eu tenho que ter um adulto disposto a suportar 2, 3 horas de uma ladainha, de uma verborragia. Adolescente angustiado, você sente ele, eu odeio minha vida, eu odeio não sei o quê, eu não aguento mais nada, e não sei o quê, a mãe é chata, o pai é horrível, os irmãos são péssimos. Então ele reclama de tudo da vida, fala que os professores são ruins, que são professoras mal amadas, que falta homem na vida delas, eles adoram usar esse argumento. Então eles reclamam. Quando acaba a reclamação, depois de 2 horas, eles choram. E às vezes eles falam, nossa, obrigado pela conversa, obrigado por me ouvir. Ou conseguem aí sim colocar sua angústia. Olha, eu tô achando que o meu corpo tá ruim, eu tô achando que a menina que eu mais gosto gosta de outro, eu tô achando que eu nunca vou ser bom o suficiente, falam tanto que eu tenho que estudar tudo e eu não sei se eu sou tão bom assim. Eles só conseguem colocar essa angústia que leva tanta agressividade quando alguém para ouvir. Quando a gente vai no coletivo, é a mesma coisa, tem que ter um mediador, fala assim, ó gente, vamos sentar, o que tá acontecendo? Um de cada vez. Então eu coloco a regra leva 5 segundos. Não quero briga na minha sala. Mas eu quero entender o que aconteceu, vamos conversar. E eu faço o zíper. E a primeira 1h30 eu vou ouvir um monte de besteiras. É porque não sei o que, é porque ela que me provocou. Se eu não interrompo, de repente eles começam, professora, mas é que a gente anda irritado e de repente aos poucos eles vão elaborando. O problema é que nós adultos hoje não temos paciência para permitir essa elaboração. E na primeira coisa, mas você acha isso certo? E já começa a julgar. E aí eu travo essa fala deles. E nas escolas, as experiências mais exitosas são as das escolas que chamaram os alunos à participação. Então, escolas que fazem assembleias com os alunos, que fazem, que têm participação dos alunos nos colegiados, que são os conselhos de escola, ou nos momentos de avaliação, ou nas organizações de eventos que vão ser abertos para a comunidade, e que em atividades às vezes diferenciadas, e que chama os alunos à participação, não só de discussão, como você falou, do diálogo, mas da elaboração de um projeto, de um trabalho, que eles têm muita energia para gastar, e tem muita qualidade, e tem muito a oferecer, né? Então, nem sempre a resposta que ele pode não estar dando naquele molde mais tradicional, acadêmico, de ensino, ele responde de outras formas, com outras estratégias, outras metodologias. Então, as experiências mais exitosas foram aqui as que chamaram os alunos, mas isso é muito mais trabalhoso, demanda muito mais energia e disposição e criatividade e planejamento e tempo de avaliação e tempo de disposição para elaborar outras propostas, porque eles estão, né, dispostos e eles têm muita energia. Então é mais trabalhoso, mas são as experiências que foram mais exitosas, inclusive nessas propostas para o enfrentamento da violência e da indisciplina mesmo. Escolas que se propuseram a mudar o seu jeito de trabalhar, a mudar a sua rotina, o seu dia a dia, para não deixar que a escola explodisse em disciplina e violência. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar
Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais médicos para o Brasil, mais saúde para você. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, que hoje trata da questão da violência nas escolas. Nós conversávamos no bloco anterior a respeito de que forma levar esses adolescentes a um diálogo dentro das escolas, e a Tânia estava explicando que as questões de maior sucesso, né, Tânia? Os exemplos de maior sucesso são aqueles que demandam de mais trabalho. Você coordena na região sudoeste da cidade, ajuda, né, numa formação de gestores, diretores e vice-diretores das escolas, de como lidar especificamente com a questão da violência. Como tem sido essa formação? Qual que é a instrução principal para começar esse diálogo na escola com esses adolescentes? Na verdade, essa formação foi uma demanda dos próprios diretores, porque no dia a dia, no enfrentamento do trabalho em relação à violência e indisciplina, eles sentiram a necessidade de fazer uma reflexão mais aprofundada e qualificar teoricamente o assunto para lidar com esses casos nas escolas. Mais uma perspectiva preventiva do que de combate, porque a gente tem trabalhado, né, na prefeitura, a gente atende até o 9º ano, e educação de jovens e adultos, então o ensino médio não é atendido por nós, né? Então nós lidamos com adolescentes até 14 anos e alguns com uma idade um pouco mais avançada na EJA. E aí da ideia, então a gente não tem muitos casos de violência, como a gente tem assistido em outros episódios, né? E aí a ideia é que elas pudessem ter um auxílio, né, teórico mesmo, para lidar com essas questões. Então foi quando nós fizemos o convite para uma pesquisadora do grupo de pesquisas que é o Violar, da Unicamp, que lida com as questões de violência e juventude, para fazer uma formação com os diretores, vice-diretores e orientadores pedagógicos. Também estendemos essa formação para os professores, numa palestra que vai acontecer agora no dia 18 de junho, na região sudoeste. Então a ideia é que essa formação traga desdobramentos para o dia a dia na escola, e que esses gestores possam, então, constituir grupos de estudo nas suas escolas, já com algum embasamento teórico, né, e trazer a discussão para a escola e, a partir daí, ir qualificando o trabalho e melhorando até o que elas já fazem. Porque muitas vezes, muitas das práticas que são sugeridas pelo próprio Violar já acontecem nas escolas. O que precisa mesmo é um olhar mais apurado para isso e qualificar mesmo o trabalho. Agora a gente está falando de formação de gestores. A gente também viu recentes casos na mídia de professores que estão sofrendo violência por parte desses adolescentes. Algumas matérias que demonstraram que existem alguns professores que chegaram num nível de depressão tão profundo que eles têm pavor da sala de aula. Quando eles ouvem o sino da escola, eles já imaginam os alunos entrando, quebrando, violentando, alunos que jogam urina nos professores, que maltratam os professores com objetos, que batem nos professores. Como lidar com isso, doutor? Como chegamos nesse ponto de uma violência extrema? O senhor falou no bloco anterior a respeito de uma questão de autoritarismo, né, que é preciso impor uma questão mais de respeito do que de autoridade. O senhor acha que esse excesso de autoritarismo está levando as crianças a desrespeitarem os próprios professores? Na verdade, eu digo que por as pessoas confundirem autoridade com autoritarismo, não está tendo nem autoritarismo nem autoridade. Você percebe a falta de respeito de você jogar urina, de você avançar e querer agredir e falar eu vou te matar na saída da escola, que são muitos professores que relatam para mim, que eles falam, olha, eu recebi ameaça de morte, eles falam, olha, eu vou te matar na saída.
você percebe que, na verdade, não há nenhum tipo de vínculo, nem afetivo, nem de respeito por autoridade. Porque para eles é ou autoritarismo, ou imponho sem respeitar o outro, que também é uma falta de empatia, ou eu não me imponho de forma nenhuma. E se impor, que eu peço para os professores, é colocar o próprio desejo deles na sala de aula. Então eu digo assim, orientação para todos os professores no primeiro dia de aula, a gente não dá matéria, a gente fala da nossa história. Por que eu resolvi ser professor? Então eu me apresento para a escola, faço os alunos se apresentarem e faço um primeiro dia de diálogo, onde eu vou contar quando que eu escolhi ser professor, como foi a minha infância que me levou a querer ser professora, e por isso que eu aceitei esse trabalho, que os alunos sabem que eu vou ganhar pouco, não vou ser respeitado pela sociedade, porque muitos pais hoje falam, se o filho virar e falar que ia ser médico, lindo, advogado, falar que ia ser professor, todo mundo pergunta, mas por quê? Você percebe? Perdeu-se o respeito pela profissão mais importante que a gente tem de todas as profissões. E eu digo que mais importante que professor, só pai e mãe, que é a coisa mais difícil do mundo de ser, porque você tem que ser o tempo todo. E fora isso é professor, porque você tem que formar uma pessoa. E hoje se confundiu o papel do professor como apenas um informar. Ah, eu dou informações. Não, a gente está lá para formar um ser humano, não para informar. Porque informar, hoje você vai na internet e você pega informações. O problema é que eu tenho muitos jovens hoje, muitas crianças, que estão ganhando informações e não sabem o que fazer com isso. Quando chega numa violência extrema ao professor, eu vejo que esse professor já perdeu essa figura de autoridade dentro da sala de aula, não de autoritarismo, mas de autoridade, aonde a gente tem que resgatá-la na hora dela chegar nessa classe e se colocar. Agora, com relação aos alunos, a gente tem visto casos, sim, de desrespeito, mas casos de crueldade. Isso. Porque você vê um aluno pegando um copo de plástico com urina e jogando urina para um professor, isso deixa de ser uma falta de respeito e passa a ser um caso de extrema crueldade. O que explica o adolescente chegar nesse ponto? Porque você vê que daí chega um ponto dele fazer isso e ele sentir prazer pelo desconforto do outro. Esse já é o princípio da futura psicopatia, que é quando a pessoa começa a fazer mal para o outro e ela tem um prazer. Essa sociopatia, as psicopatias, então toda vez que vai para essas áreas desses transtornos de conduta, a pessoa começa a sentir prazer pela maldade do outro. Você percebe? Pelo sofrimento do outro. É o máximo extremo da falta de empatia. E por que isso está tão fácil de se desenvolver? Porque não foi desenvolvido na infância dessas pessoas e na adolescência essa questão do pensar sobre o outro. E principalmente, eu só penso sobre o outro quando eu penso primeiro sobre mim. Começa com crianças de 2, 3 anos de idade que fazem aquelas crises de birras, de se jogar no chão, não quer tomar banho. E como a gente cuida dessa criança? Eu coloco, agora é a hora do banho, fecho a boca e levo ela berrando para o banho. E ela tem que ir berrando e eu suporto essa frustração, porque isso é uma frustração da criança de desejar brincar e não querer tomar banho. Quando eu permito que ela se frustre, ou seja, você pode querer brincar, só que agora é a hora do banho. Quando eu coloco isso porque eu quero cuidar de você, eu coloco meu desejo, ela vai ter uma crise de birra imensa, que é uma reação neurológica do nosso corpo, de medo. Eu tenho medo de não poder sentir mais esse prazer. E aí eu tenho a raiva, toda raiva é filha do medo. Eu tô com muita raiva porque eu tenho medo da outra ser mais bonita que mim. Eu tenho raiva quando alguém me corta no trânsito porque eu tô com medo de ele ser beneficiado ou não. Uma criança tá com raiva porque tem que ir pro banho porque ela tá com medo de perder o prazer da brincadeira. Se eu suporto essa frustração, mantendo os limites, mas permitindo ela berrar, xingar, tem um começo, meio e fim. Termina com a criança toda, mamãe, você fica comigo na hora de dormir e tudo. E eu ensino a criança a suportar a frustração, que é a maior queixa que a gente recebe no consultório hoje em dia. As crianças, adolescentes têm dificuldade de suportar limite e frustração. E eu sempre pergunto para os pais, você suporta? Quando ele se frustra, ele pode se frustrar? Você permite que ele se frustre e você suporta essa dor? Porque se eu suporto, ele passa a suportar. E automaticamente ele vai um dia com 4, 5 anos, 6 anos, aprender que tomar banho é importante. O problema é que não. A gente tentou criar um pedagogismo. Chegar para uma criança de 3 anos e eu vou explicar que o banho é importante. E isso é uma agressão para a criança. Porque ela continua desejando brincar. E eu estou falando para ela que o banho é mais importante, ela começa a achar horrível. Eu sou uma criança horrível. Eu quero o que não pode, que é brincar. E não quero o que é importante, que é tomar banho. E aí ele começa a pensar, ou ele passa a se calar e obedecer e fazer tudo o que quer, está desenvolvendo a depressão. Chega com 11, 12, 13 anos, tenta se matar, começa a se cortar. Porque para eu poder aceitar todos os limites, eu tenho que parar de desejar. E depressão não é tristeza, é a falta de prazer, de sentir prazer nas coisas. Se eu não sinto prazer, eu posso largar o brinquedo e tomar banho. Ou o que acontece com muitas dessas crianças, e aí a gente vai chegar ao porquê que eles jogam urina.
eles começam a acreditar que eles são horríveis. Eu sempre quero o que não pode. Se eu sou horrível, eu vou assumir um papel de horrível. E aí começam os transtornos desafiador opositor, que é aquela criança que fala não para tudo e tudo quer fazer o contrário. Começa a desenvolver transtornos de comportamento, agressividade na escola, chega na adolescência com transtorno de conduta. Você percebe? Onde eu faço propositalmente quebras de reis. E aí é onde vem a diferença. Quando eu coloco um limite, eu digo que colocar limite não é dizer não. Colocar limite é dizer quando, como e se eu posso ter meu desejo. Mas eu nunca coloco limite no desejo, eu coloco na realidade. Eu quero brincar, tudo bem. Posso? Não. Ou pode, agora é hora de brincar. Vem um adolescente, eu não quero fazer lição. Eu sei. É muito mais divertido hoje ficar em Facebook, ficar em internet, ficar em rede social, ficar não sei o quê. Só que agora não pode. Você percebe? Eu nunca coloco o limite no desejo. Imagina, você já fica demais, isso daí não vai te dar nada. Isso é bullying. E o que a gente não percebe é que hoje os adultos fazem bullying com os adolescentes, com as crianças. A gente fala muito do bullying entre colegas. Esse bullying entre amigos existe há décadas e séculos. Se a gente for pensar 30, 40 anos atrás, já existia bullying. A diferença é que o adulto cuidava. Hoje, uma criança chega em casa e fala: mãe, minha amiga chamou de gorda. A mãe vira e fala: mas eu falo que você está comendo demais, você não escuta, agora dá nisso. Ou seja, começa o segundo bullying. E esse é o bullying perigoso. Então, na hora que eu começo a ensinar para a criança, na hora do limite, da raiva, eu vou com um pedagogismo explicar, eu estou fazendo bullying. E eu tenho que falar: eu sei o que você quer, sinto muito agora na hora. Sinto muito, sofra. E aí eu estou ensinando a sofrer, o que a sociedade hoje não ensina. Quando eu fico com explicações, eu vou explicar o porquê de usar o cinto de segurança. Não, todo mundo já sabe. Eu vou falar: sinto muito, é horrível usar cinto de segurança, incomoda, precisa, salva a tua vida. Então ele não é bom, ele é importante. Usar cinto de segurança é bom? Não. É importante, mas bom não é. Bom é tomar sorvete, bom é viajar com a família, bom é você ter umas férias descansando. Usar cinto de segurança é importante. Andar 60 por hora na rua é bom? É horrível. Você está com pressa, você quer andar logo. Ele é importante para evitar acidentes, porque se você precisar brecar, você não vai ter tempo se estiver acima. Por que eu estou usando esses exemplos? Porque são exemplos de adultos que não seguem. Então a gente fala que as crianças e os adolescentes hoje não seguem as regras, adultos não seguem, mesmo tendo conhecimento. A gente tem o conhecimento que é importante andar 60 por hora. A gente tem o conhecimento que é importante usar cinto de segurança. A gente tem o conhecimento que eu não posso beber e dirigir. Só que a gente vê muita gente dando churrasco em casa e o amigo vai embora e você fala: já vai, toma mais uma. Olha que loucura. Como toma mais uma? Ele está indo embora dirigindo. E vocês vão ver parentes com doutorado, com mestrado, inteligentíssimos, fazendo isso. O conhecimento serve para eu cuidar do outro. Dificilmente a gente usa o conhecimento para cuidar de si. Você percebe? Quando que eu cuido? Em nome de... Eu tenho mães que param de fumar quando descobrem que estão grávidas. Não foi pela própria saúde, foi pela saúde do filho. Então, o conhecimento serve para cuidar do outro. Uma criança não vai se cuidar porque eu vou explicar o que é certo e errado, porque adulto não se cuida quando eu explico o que é certo e errado. A gente vai em congressos de cardiologistas e 90% deles estão fumando. O conhecimento serve para cuidar do outro. Mesma coisa criança, ele vai se cuidar em meu nome. E aí é onde tem que entrar um cuidador. Você vai tomar banho porque eu te amo. E eu não quero que você fique doente. Você é criança, você tem que querer brincar. Vou chegar para o adolescente e falar assim: eu quero que você faça essa lição que eu estou dando agora. Porque eu sou a professora e para mim essa lição é importante. Você não gosta, não tem importância, cada um tem um gosto. Mas você vai fazer porque eu estou pedindo, porque é muito importante para mim você fazer essa lição. Eu tenho que assumir o meu desejo. E é como eu tenho trabalhado hoje com professores. Assumam o desejo pelos seus alunos. Eu escolhi ser professora. Eu escolhi que ele aprenda aquela lição. Para mim, aquela lição é importante. Para o aluno, não. Não, ele é adolescente. Talvez quando ele for adulto, ele vai descobrir que é importante quando ele for cuidar do filho dele. Tânia, que tipo de profissionais hoje estão envolvidos nessa formação dos gestores no que diz respeito à violência? Você acha, se não, existe a necessidade de envolver os pais? A gente viu na matéria no início, os pais falando: eu oriento em casa que é para não brigar, que é para não agredir, que é para não gritar com o professor, mas às vezes... Nesse fomento, nessa discussão, os pais não estão presentes. Você acha viável a necessidade dos pais nessa formação, nessa discussão e também na presença de psicólogos, psiquiatras, para ajudar os gestores mesmo a como estruturar esse trabalho todo de diálogo? Então, acho que a participação dos pais na escola ela é importante para qualquer assunto, seja na questão da violência ou qualquer outra temática que diga respeito ao trabalho da escola. Porque a escola está ali e ela pertence àquela comunidade. Se aquela comunidade não a reconhecer como sendo sua, muito difícil a gente conseguir um trabalho que seja
que tenha sucesso com aqueles alunos. Porque se você não tiver esse diálogo, essa conversa com essas famílias, muito difícil que você consiga ter um trabalho mais exitoso. É claro que a função da escola ela é muito específica, né? E não se trata de transferência de tarefa. Mas um trabalho em parceria, claro que ele é muito mais produtivo. Então, tanto para essa temática ou qualquer outra, a abertura da escola se faz importante. Nas nossas escolas de ensino fundamental, por exemplo, nós temos a avaliação institucional, que conta também com a participação das famílias e que deve tratar das questões da escola, assim como a participação nos conselhos de escola também, e que possibilita a participação mais efetiva por representatividade, né? Então, a participação da família é fundamental. Acho que quanto mais a escola conseguir estabelecer essa parceria, melhor. Mas eu penso que o enfrentamento tem que ser feito numa perspectiva quanto mais pedagógica, melhor. E numa perspectiva sociológica também. Então, esse menino que agride, esse menino que não reconhece o professor como autoridade, ele perdeu o reconhecimento de autoridade por outras figuras, não só a figura do professor. Então, ele não está só a fim de detonar com a escola. Se você for buscar a história de vida dele, ele está detonando com outros espaços também, porque a escola não está apartada da situação de vida dele e da situação da sociedade como um todo. Então, quando ele vai para a escola e tem essas reações, essas agressões contra o professor ou contra o próprio colega, ele tem essas reações em outros espaços que não só ali. É possível dizer, Tânia, que existe uma ausência da presença dos pais, uma ausência da presença não, mas hoje, devido à rotina, ao excesso de responsabilidade, às vezes os pais têm 2, 3 empregos para dar conta de sustentar uma família e acabam ficando mais ausentes, eles transferiram a responsabilidade da educação de casa para a escola e estão contando que a escola vai dar conta desse processo todo e aí isso acaba gerando processos que levam à violência. E você acha que, pensando nesse ponto de vista, é fácil inserir os pais nessa discussão? Com esse ponto de vista de que eles estão tão ocupados com as suas vidas e suas rotinas, que deixam a responsabilidade para a escola. Os motivos são muitos, né? Muitas vezes nem são só mesmo por conta de estarem ocupados. Você tem a ausência de algumas famílias e às vezes o motivo nem é o trabalho. Às vezes é o desinteresse pela escola, pela vida escolar do aluno mesmo. Né? E a falta de acompanhamento da vida escolar do aluno e da participação da vida escolar do aluno, independente de outros compromissos. A questão é que a escola tem uma tarefa e que tem que estar claro para a escola qual é, que é a função primeira da escola, que é a de garantir a aprendizagem de todos os alunos, e um trabalho formativo, né? Não só da informação, mas de formação, e que cabe à escola fazer independente da família. Porque cabe à família a educação que lhe convier, que para ela for necessária e pertinente e viável. A escola tem que fazer o seu papel. E, de novo, né, eu retomo, se você conseguir essa parceria, ótimo. Se não, nós vamos ter que fazer mesmo sem a parceria. Porque a escola tem uma responsabilidade, um objetivo e uma meta e que vai buscar atingir. Agora, se algumas famílias deixam por conta da escola e por outros espaços, deixam por conta da rua, deixam por conta dos amigos, deixam por conta dos colegas. Então, transferem não só para a escola, transferem para outros espaços também. Então, há em alguns momentos essa sensação de que a família deixou mesmo por conta. Mas nós vamos ter que fazer independente dessa transferência ou não. Até porque cuidar dá trabalho, né? E eu acho que muitos pais hoje estão dentro dessa sociedade que não querem ter trabalho, também querem ter só o seu prazer. Então, pais que reclamam, mesmo quando trabalham, chegam em casa, tá o filho lá precisando de ajuda, e eles, eu tô cansado. Sim, mas ter filho significa se abrir esse espaço. Eu acho que assim, eu pergunto sempre para os pais, ainda se eles nem tiveram filho e pretendem ser pais, eu pergunto, você quer ter filho ou você quer um filho? Porque ter filho é fácil. Querer um filho é pro resto da vida. Ter filho são os minutos entre um casal. Querer um filho é até você envelhecer e morrer. E querer filho significa você abrir mão de assistir novela, significa você abrir mão do seu descanso,
Por quê? Porque o filho exige o tempo todo. Então é você aprender a se doar. Quando que vale a pena? Quando você puder sentir prazer em doar algo pelo filho. Você perceber que você abrir mão do seu prazer para cuidar de um filho, pode ser um prazer de vê-lo crescer saudável, de poder vê-lo adulto e você ter orgulho dele. Só que enquanto isso eu vou ter um desprazer, vou ter que abrir mão de um momento meu para ver por que meu filho está chorando no quarto, por que ele está bravo e rascando a lição porque ele está com dificuldade. Vou ter que abrir mão para ter que pegá-lo e levá-lo no banho. E eu estou perdendo muitas coisas. Todo ganho traz uma perda. Eu quero ter um filho saudável, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa na minha vida. Não dá para ter só ganhos. E eu vejo muitos pais hoje isso. É porque trabalha muito? Não, às vezes não trabalha, mas eu não quero deixar de ter meu prazer. Mães que não querem deixar de ir na academia todo dia para cuidar do filho. E ela fala, mas e o meu corpo? Eu falo, quando você é mãe, o seu corpo é a segunda, a última coisa que você pensa. Não tem como. É que nem querer cachorro. Ter um cachorro, você vai lá, adota, compra. Querer um cachorro significa você acordar cedo, levar para passear, brincar com ele. Porque se você não fizer isso, ele vai arranhar seu sofá e você vai jogar a culpa no cachorro. O cachorro é ruim. Não, você não soube educar. Você leu o livro, você comprou livros, você aprendeu que cachorro nunca pode passear na sua frente. Ele tem que passear do seu lado ou atrás. Porque quem anda na frente para cachorro é líder. Se o cachorro anda na tua frente, ele manda em você. Nunca vai te respeitar. E se eu não sei isso, eu não vou saber cuidar. Então eu quero ter um cachorro, nossa, eu vou comprar livro, eu vejo programas de como ensino a cuidar. Mesma coisa filho. Eu quero ter um filho, eu tenho que ler. Não só sobre como amamentar, mas como cuida, qual é o desenvolvimento emocional dessa criança. E aí vem o porquê é tão difícil ser pai e mãe. Todo mundo ensina a base, como segurar um bebê, como não sei o quê, qual alimento dar. Ninguém ensina o que é ser pai e mãe. O que é normal de uma criança, como que eu educo uma criança. E é a profissão mais importante do mundo e a mais difícil. Você é 365 dias ao ano, você não tem férias, não tem feriado, não tem 13º, não tem aposentadoria, não tem fim de semana, é o tempo todo. Só que vale a pena quando você quer se dedicar. A questão é, quem quer se dedicar? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Em cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar contra o HPV para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto e hoje estamos tratando da violência nas escolas de Campinas e também nas escolas da região. Conversávamos no bloco anterior a respeito da responsabilidade dos pais no envolvimento da educação desses adolescentes e também na prevenção no que diz respeito à violência. Doutor, num dos blocos nossos de discussão, o senhor falou de alguns índices do IBGE e relatou que as meninas têm destaques nesses índices. Tem uma explicação para as meninas hoje estarem liderando o ranking de violência, ranking de álcool, de uso de drogas? Eu diria assim, se a gente for pegar historicamente, tem. Porque o papel da mulher vem se ressignificando e modificando ao longo dos anos. Se antes era apenas a progenitora que cuidava da família, que não se podia colocar socialmente, e que nesses últimos anos elas vêm tentando buscar o seu espaço na sociedade, eu diria que nessa busca, em algum momento elas se perderam. Porque se perdeu até o papel da mulher. Eu diria, se a mulher buscou tanta igualdade com o homem, eu brinco até, falo assim, vocês buscaram se igualar nas partes ruins, tinha que ter se igualado só no que é bom e diferenciar.
Não existe homem e mulher igual. Não porque um é melhor e outro é pior. Porque precisa ser diferente para o mundo existir. Você percebe? Um corpo de um homem, ele foi feito para ter mais força, mais velocidade, porque ele foi, se a gente pensar 30 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, era o que tinha que proteger o grupo, é o que tinha que caçar, é o que tinha que conquistar, defender. Por isso que competições tem masculino e feminino, porque nunca vai ser justo, porque biologicamente o corpo do homem foi ter mais força. Em compensação da mulher, foi feito para suportar mais dor. Por quê? Porque ela precisava fazer um parto, há 30 mil anos atrás você não tinha hospital, não tinha anestesia, não tinha nada. Então ela tinha que suportar aquela dor para que a espécie pudesse sobreviver. Por isso que mulheres suportam mais dor do que homem. Quando estão doentes falam, o homem é fraco, ele reclama tanto, eu já passei por isso, não sinto nada. Sim, isso é biológico, você percebe? Então tem diferenças. Então é biológico que a mulher não consegue aguentar a mesma quantidade de álcool que um homem. Ela vai ficar bêbada muito mais rápida? Sim. O problema é que nessa busca pelo seu papel na sociedade, ela se perdeu e tentou se igualar. Então se o homem bebe, eu também preciso beber para me impor, para falar que eu estou tendo o mesmo direito. Só que isso não é direito, isso é sofrimento. Então esse igualar, elas foram se igualar no mesmo sofrimento que os homens estavam passando. Se eles tentaram ter essa independência de trabalhos e a mulher ficava trancada em casa, ao mesmo tempo eles entraram nessa angústia da competição, de quem vai ser melhor no trabalho, e agora a mulher está passando por isso. E realmente, como a gente tem mais mulheres do que homens, porque isso também é biológico, nascem mais mulheres do que homens, porque é um jeito de sobrevivência de espécie, você vai ter mais mulheres vivenciando isso. Principalmente meninas que hoje não sabem o seu papel. Se antes era tão separado os papéis homem e mulheres, hoje não existe a separação. O homem pode ter cabelo e usar maquiagem igual a mulher também pode igual ao homem, e aí elas estão se sentindo perdidas no seu papel de mulher. E que antes se era visto como algo inferior, para ficar igual, elas não conseguiram dizer como eu posso ser igual sendo diferente. Você percebe? Se igualaram e falaram, tá, então o que é ser mulher hoje? E eu acho que nisso está realmente elas tentando vivenciar situações que na verdade vão prejudicar muito. A gente viu, e aí uma coisa que não diferencia entre homem e mulher nessa pesquisa, o índice de depressão, de ideação suicida, ou seja, de vontade de se matar. E foram 109.104 alunos pesquisados no país todo. Todos, em algum momento, de 13 a 15 anos de idade, já pensaram em se matar, com 13 a 15 anos. E quando eles fizeram essa pesquisa, 90% deles ainda diz que ainda tem esses desejos de se matar. Por quê? Porque eles não têm mais objetivos. É um imediatismo, eu não consigo mais ter um objetivo. Esses desejos nossos infantis de querer as coisas na hora, essas pulsões, né, até que a psicanálise fala de pulsões. Quando você fala de pulsões de desejos instintivos, quando você tem os limites, quando você tem, olha, sinto muito, mas agora não pode, você acaba canalizando para outras coisas. Então você faz poesias, você começa a criar desejos, as meninas faziam diários, então escreviam, que era o jeito de você canalizar a sua dor. Então você criava uma produção, esperava o dia que eu pudesse fazer 15 anos, fazer meu baile de debutantes, e aí eu posso começar a me inserir na vida social, porque meu pai não deixa, ele é bravo. Então essa rigidez, entre aspas, criava uma força das pessoas terem esse desejo e esperar. E hoje em dia não tem mais. E acaba levando a esse índice de depressão muito grande. E aí quando a Tânia fala, vamos escutar esses jovens, eu concordo plenamente. Porque a gente vê essa agressividade e não vê o que está por trás da agressividade. Eles estão querendo se matar. Eles não pensam, vamos fazer uma palestra sobre drogas. Eles falam 1000 vezes melhores do que nós adultos sobre drogas. Eu tenho um adolescente de 15 anos, ele falava para mim, uns anos atrás, pô, minha escola paga caro para um profissional para falar sobre drogas. Ele não sabe nem 10% do que a gente faz. Eu não vou na biqueira comprar droga, eu compro no banheiro da minha escola. Ele não sabe. Eu recebia 10 vezes menos e falava muito melhor. E aí você pergunta, então por que ele usa se ele sabe que faz tão mal? Porque ele me pergunta assim, mas ninguém me perguntou se eu quero viver mais. Você percebe? E isso que a gente não está ouvindo. O que adianta falar que droga faz mal, que mata, se eles não estão pensando se eles querem viver muito. Eles querem perder a dor agora. O que a droga faz? Inibe a angústia. E aí eu fico, fuma maconha, o pessoal relaxa. Você percebe? Aí qualquer necessita, porque daí eu fico totalmente alucinado e esqueço da minha vergonha na festa. Eles estão fugindo do desprazer o tempo todo. Isso leva a usar drogas. Não é só o social, mas o amigo ofereceu. Por que ele aceitou? Porque eu quero sair da minha realidade. Tânia, pedagogicamente falando, qual que é a melhor forma de abordar essa questão das drogas com os adolescentes?
Então, na verdade, eu penso que é um pouco do que o Yuri está falando, que é no sentido de você trazer, não numa perspectiva moralizante, que é a ideia de que não pode porque não pode, mas de trazer não só a informação, porque isso eles já têm, de que faz mal, de que quais são os efeitos, mas de trazer qual é a consequência disso e os efeitos disso a médio e longo prazo para a vida deles. E é o trabalho cotidiano, do dia a dia, inserido no contexto da escola, numa conversa vinculada aos conteúdos que já estão sendo trabalhados pelos próprios professores ou com ajuda de algum especialista como que queira participar disso, ou dos próprios alunos mesmo, e trazer a discussão à tona, né? E não no sentido de simplesmente moralizar e dizer não pode, né? Como no exemplo, por exemplo, aconteceu numa escola de um aluno fazer um desenho da erva da maconha e descrever lá, libere já, né? E aí a professora trouxe a discussão para a sala de aula. Então, assim, o que significa a liberação do uso da maconha? E fez toda uma discussão com os alunos. Então, não só do uso da droga, mas o que isso significava e até o que significa essa bandeira, né? Então, qual é a questão que está por trás disso, em termos de cultura e social, e que grupos estão defendendo isso, quais são os interesses, e trouxe para a discussão. Ela podia simplesmente levar para a diretoria, chamar os pais, dizer que o menino estava sendo usuário e ter uma postura mais moralizante. Mas não, ela trouxe para a discussão e para a reflexão. E daí surgiu todo um projeto na escola, que aí foi discutir outros tipos de drogas que podiam afetar o dia a dia deles, que estava permeando ali a realidade daquela escola, e não só as drogas ilícitas, mas as lícitas também. Exatamente. Né? E aí trazer à tona essa discussão com os alunos e problematizar, que eu acho que é isso que falta. E as experiências mais exitosas que a gente tem são desses casos, em que se problematiza. Então vamos conversar sobre isso e vamos discutir, vamos refletir sobre esse assunto e não tratar como assunto proibido e que porque não podemos discutir isso, então porque são as meninas que estão brigando mais, então por que nós não podemos conversar sobre isso? E qual é o papel da mulher nessa sociedade? E por que as meninas brigam mais ou menos? E baseado em que dados nós estamos falando isso, né? Quais são as informações que a gente tem para trazer essas informações. Então, a partir do que está sendo vivenciado na escola, então foi um caso de meninas, e qual é o papel então da mulher? Então vamos discutir isso. E por que a gente daria um encaminhamento diferenciado porque são meninas? Né? Qual é o fundamento que eu tenha pedagogicamente no ambiente educativo de conduzir de forma diferenciada porque são meninas? A gente vê que a angústia é a mesma. Não é? Eu diria que nessa discussão, nessa problematização sobre drogas, ou sobre a briga, ou sobre tudo, eu acho que poderia acrescentar o que leva a isso. Por que gera tanta curiosidade a droga? O pessoal fala assim, eles vão para a droga pela curiosidade. Eu falo que não é. Não é pela curiosidade pelo diferente, porque ninguém experimenta abobrinha com berinjela batida no liquidificador. Isso é uma coisa diferente. É pelo efeito. E você percebe que a gente fala tanto do efeito da droga, mas é exatamente isso que eles buscam. E por que eles buscam efeito? Porque a realidade não está boa. E eu quero anestesiar a minha realidade. E aí a gente consegue entrar nessa discussão, então por que está precisando tanto se anestesiar a realidade? Seja com álcool no churrasco, sabe? Mas churrasco não combina sem álcool. Por quê? É tão ruim assim o churrasco? Eu preciso me anestesiar? Porque o álcool é um depressor. Então, por que eu preciso anestesiar tanto a minha realidade? Por que está tão ruim a realidade? E eu acho que se a gente puder lidar com isso com eles e mostrar para eles, vamos aprender a lidar com as dores. Você não vai precisar da droga para suportar aquele momento ruim. Você percebe? Nem da briga, nem da violência. E aí a gente consegue entrar em todos esses temas que permeiam não só a adolescência, como a vida adulta. Para a gente poder ir encerrando o assunto, eu começo com o doutor Yuri. Como a Tânia apresentou algumas possibilidades de solução, claro que não solução, mas formas de tratar a questão da violência. Existe alguma forma mais pontual, mais prática, que a gente possa concluir de como lidar com essa questão social, como buscar um equilíbrio entre a liberdade que esse adolescente tem que ter, tanto na vida dele, como de discutir e se abrir para tratar de diversos assuntos, mas, por outro lado, tratar essas questões com a responsabilidade que elas devem ter, ou com a seriedade que elas devem ter?
Primeira coisa é que na sociedade ninguém sofre consequência por nada que faz. Então, realmente, eu acho que ela apontou muito bem esse exemplo até da folha da maconha. Então, poxa, peraí, eu posso sentar e conversar? Ele não agrediu ninguém com isso, você percebe? Ele tentou se colocar. Quando é uma agressão física, eu acho que a regra e uma consequência tem que ter. O problema é que a consequência sempre é mandar para o outro. Vai para a diretora manda para casa. Então, você percebe, a gente sempre passa para o outro. Por que a consequência não faz essa criança, então, participar da construção da escola? Então, agora você vai ficar limpando alguma coisa, ou então vai ajudar a pintar. Eu pichei uma parede da escola. Então, vamos ajudar a pintar. A punição é pintar. Você percebe? Não, vai para casa. Não, pinta. Eu agredi o professor. Então, você vai ficar 2 dias trabalhando na enfermagem da escola, num período fora da escola, ajudando a cuidar das pessoas que chegam machucadas da escola, para ele poder perceber o que é a consequência de uma agressão. Você percebe? Eu acho que as consequências hoje que se permite dar para adolescentes estão erradas. Ah, consequência, manda para casa, tá suspenso. O que adianta? Ele vai ficar no Facebook o dia inteiro. Não é isso. Qual a punição? A punição tem que ser de acordo com o que ele fez. Ele agrediu um professor, então agora ele vai começar a cuidar das pessoas que estão sendo agredidas. Isso é uma coisa pontual. E a segunda coisa é, você me agrediu. Eu falo para os professores, o aluno te bateu, em vez de mandar para a diretora, pega um intervalo, senta com ele e fala assim, olha, eu não gostei do que você fez, eu quero entender por quê. O que está acontecendo? E olhar cara a cara. Quando eu tenho essa postura, você percebe, não agressiva, o que você fez? Mas ó, o que aconteceu? Eu tô calmo, mas eu tô seguro do que eu sei. Então o aluno vai falar, opa, não, professor, é porque não sei o quê, porque eu então vou fazer aquela cara de agressão para ver até onde você suporta. Se você continuar lá, uma hora ele baixa a guarda. O que foi, professor? E vai começar a te agredir. E se você suporta, uma hora ele cai. E aí você consegue ouvir o porquê que está acontecendo. Porque se ele agrediu aquela professora, é porque ele espera que aquela professora tome uma atitude com ele. Ele está pedindo ajuda para ela. O problema é que a gente, mas me agrediu, eu não aceito. Então eu vejo hoje os cuidadores fragilizados. Eu tento melhorar a autoestima dos cuidadores. Você sabe que você está cuidando dele, você não fez nada de errado, então ele está te pedindo alguma coisa. Se imponha. Se impõe no sentido, o que está acontecendo? Vamos lá. Você me bateu, eu quero saber o que está acontecendo. Mas não, a gente sempre terceiriza. Manda para a diretora manda para casa, os pais mandam para o quarto. Também não sabem lidar com a situação, né? Percebe? Então eu acho que a gente tem que parar de mandar o cuidado para o outro e a gente mesmo assumir. Não, eu sou professor, eu sou... Ou então, a professora está fraca, já está com medo. Então eu sou o diretor, eu vou sentar e falar, não, você vai ficar aqui. Por que vai para casa? Você vai ficar aqui comigo, agora você vai trabalhar aqui comigo. Para você poder perceber que você faz parte dessa escola. Fazer eles perceberem que eles fazem parte da escola. Seria uma tentativa. Tânia, os professores estão preparados para agir dessa forma? Olha, na verdade, as tentativas, elas sempre acontecem. Mas a gente não pode esquecer que o professor está ali e também carregado dessas emoções e dessas fragilidades e desses medos, né? E o professor precisa perceber que essa agressão, muitas vezes, não é contra a figura dele, a figura do professor. Então ele traz uma história, né, de vida com ele, toda uma experiência anterior e que desemboca ali naquela figura. E que às vezes não é contra a pessoa do professor, às vezes é contra toda a organização da escola, contra todo aquele sistema, né? Agora, que o professor poderia e precisaria de uma formação que chamasse a refletir sobre isso, até para poder ter mais segurança de como lidar, de como falar, de como enfrentar, porque nós estamos falando aqui de agressão física, mas a escola muitas vezes produz a violência também. Os professores também produzem violência, na forma simbólica, na forma mais velada, na forma indireta, mas também são produtores. E algumas vezes os casos são reações, né? As situações às vezes entram em descontrole numa situação que é uma reação a algo que já vem sendo produzido. Então, eu penso que, como você colocou anteriormente, nós temos casos mesmo de professores que vão adoecendo, que se afastam, existe isso sim, e a gente não pensa que há uma escola sem problemas ou que vai haver uma escola sem conflitos, porque o conflito muitas vezes ele é saudável, ele precisa acontecer até para trazer mudanças, modificações, mas ainda acredito que essa mudança não é individual, que não é o professor sozinho que vai fazer essa mudança. Ela tem que ser de ordem coletiva e pensando na organização da escola como um todo. Nosso programa Espaço Aberto fica por aqui. Hoje nós tratamos da questão da violência nas escolas. Conversamos com a Tânia Ximenes, que é pedagoga e mestre em educação, e
também com o Dr. Yuri Capelato, que é mestre em Ciências Médicas pela Unicamp e psicoterapeuta de adultos, adolescentes e crianças. Obrigada, Tânia. Obrigada, doutor. Até o próximo programa.